dizendo que o assunto julgamento, logo cedo nós demos a notícia nas nossas redes sociais, o julgamento do Fagner e do Cueva vai acontecer. Como dissemos ontem aqui no programa, a informação foi de que não haveria julgamento, só depois do campeonato terminar, dia 9, essa foi a informação, tá certo, André? Que foi dada ontem, provocou estranheza no instante em que a informação foi dada, porque afinal de contas era melhor não aceitar a denúncia, a procuradoria jogar pela janela a denúncia, já que numa situação como essa, julgar só depois do campeonato, me parece que não é algo que engrandeceria o Tribunal de Justiça Desportiva. Quando o André deu essa notícia, eu fiz um rápido comentário, o André lembra, ele estava ao vivo no programa, dizendo que, olha, a Ponte Preta está pensando em pedir a antecipação do julgamento. Porque, entre aspas, ela é terceira interessada. Não jogando um titular do Corinthians é bom para ela. Então e aí a informação é que dificilmente isso aconteceria. Também reconheço que dificilmente isso aconteceria. Mas eu dei essa informação. E a bem do tribunal, ficou decidido, o presidente Olim mandou a informação logo cedo, de que há uma reunião extraordinária marcada para o próximo dia 2. Dia 1º, segunda-feira, é feriado, dia 2, terça-feira. Então, no dia 2, o tribunal vai julgar o caso Cueva e Fagner. Pode sobrar para os dois, mas o Cueva já está fora de combate, tudo bem. O problema é o Fagner, jogador do Corinthians. Nós estamos até com a imagem na tela, digamos assim, dessa rota de colisão que existiu entre eles, entre o Cueva e o Fagner. Esse é o quadro. Então, segunda-feira, terça-feira vai ter um julgamento. O Corinthians pode perder para a partida final o Fagner ou não, pode ser absolvido. Os dois absolvidos, um abraço, uma cesta básica para cada um. Estamos conversados. É nessa linha, né, André? Exatamente, Vanderlei. As imagens foram analisadas e os dois jogadores foram denunciados, né, o que aconteceria inicialmente dia 9 de maio, 2 dias depois da segunda decisão do Campeonato Paulista. Agora vai acontecer no dia 2 de maio, né, 2 dias depois do primeiro jogo final. 9 de maio. Você falou 19 a 9 de maio. Isso, 9 de maio aconteceria dia 9 de maio, né, depois do segundo jogo da final do Campeonato Paulista, que acontece dia 7. Agora vai acontecer no dia 2, 2 dias depois do primeiro jogo da final, ou seja, entre os dois jogos decisivos, né? Portanto, o Corinthians podendo perder o Fagner, sim, para o jogo em Itaquera, na Arena Corinthians. Lembrando também que o Fagner é um dos 8 jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos, então, de repente, se ele levar um cartão em Campinas, ele automaticamente, mesmo antes de ser julgado já por esse lance com o Cueva, já ficaria fora do jogo decisivo, Vanderlei. Bom, então vai, rapidinho. Para você, vai acontecer o quê? Será punido pelo tribunal ou não? Esquece o que vai acontecer domingo, porque ele pode até ser expulso. Não é verdade? Tudo pode acontecer. Então, será punido ou não? Eu acredito que ele pode ser punido, mas aí eu imagino que o Corinthians entraria com um efeito suspensivo caso ele não leve o terceiro cartão na partida em Campinas e contaria com o Fagner no segundo jogo decisivo. Para mim, se ele não levar o terceiro cartão amarelo, ele joga em Itaquera. Você acha que joga? Só queria lembrar que para concessão de efeito suspensivo, o padrão é quando a pena é muito ampla. Tomou 5 jogos de... Aí você entra com efeito suspensivo, com 3 já dá e tal. Se tomar só uma, dificilmente vão acatar algum efeito suspensivo. Tá? Então fica só esse registro, mas para o André não importa. Ele acha que o Corinthians terá, se ele tiver condições, de jogar a partida final. E o Márcio Espímpolo? Os dois se pegaram, Vanderlei, nesse lance. Inclusive quem começa a agressão é o Cueva, né? Xingamento, dedo no rosto, tal, teve dos dois lados, mas quem começa a agressão é o Cueva. Foi muito próximo ali de onde eu estava esse lance, e o Cueva, os dois são folgados, mas o que agrava isso aí é o Fagner, né, Vanderlei, que é esquentadinho, já deu entrada em todo mundo aí, né? Jogador de Flamengo, isso agrava muito a situação do Fagner, ainda mais se, já pensou, se levam essas imagens aí em dia de julgamento, até pode complicar a situação. Você fala do Ederson. Então, de Ederson, do próprio Cueva no primeiro jogo do Morumbi, naqueles 4-1, em outros jogos do Campeonato Paulista. O Fagner é um jogador de seleção brasileira, ele não precisa fazer isso. Na minha opinião, ele é um bom jogador, um bom lateral. Mas seleção, pô, Pedro. Sim, mas o São Paulo tá fora da final. Calma, Marcos. Tá na final. Calma.
Não, tô falando que o outro também é seleção, pô. Mas calma. Que tá falando. Sim, mas o São Paulo tá fora da decisão. Se o Cueva vai embora do São Paulo, ele não vai ficar. Ele pode pegar 15 jogos de suspensão que ele não estará no São Paulo no Campeonato Paulista do ano que vem. E o Fagner tá na final, que é a próxima semana já. Então... Vai ser vendido? Vai, quer ser vendido. Mas já? Assim? Já. Ainda antes do Campeonato Brasileiro? Não. Pro Campeonato Paulista do ano que vem, A tendência é essa. Então acho que o Fagner, se ele cuidar um pouquinho da cabeça, Vanderlei, ele tem tudo para se manter no grupo da seleção. E fazendo isso, ele só fica longe. É bom jogador. Eu acho que ele vai tomar um ganchinho sim e vai ficar fora do segundo jogo. E pro Beto, ficará fora? Será punido? Não será? O assunto vai passar docemente pelo tribunal. Quero ouvi-lo, Beto. Vanderlei, boa tarde a você, o craque da Jovem Pan. Realmente eu acho importante punir a punição, já que o Vitor Hugo foi punido e as imagens dão conta de que o Fagner agrediu o Cueva, e o Espímpolo tem toda a razão. O Fagner é muito esquentado, ele precisa ter, Vampeta, um equilíbrio maior. Ele é lateral direito da seleção brasileira. Dá umas entradas criminosas mesmo. A entrada do Flamengo, quer dizer, foi absolutamente criminosa, uma entrada que poderia lesionar o atleta. Lesionou. Mas tirá-lo da profissão, porque ele foi com uma violência vil, absolutamente incompatível com o jogo de futebol. Acho que tem que punir, sim. Acho que tem que punir e criar aí uma linha. O Olim está criando uma linha exemplar de conduta. Acho que tem que punir sim e ficar fora. Bom, mas você acha que vai acontecer isso? Eu acho que sim. Okay. Eu acho que sim. Se o Olim mantiver a linha... Na verdade não é... O tribunal, exatamente. Não, que é comandado pelo Olim. Mas é uma comissão que vai seguir. Ele é o presidente do tribunal. Perfeito. Então você acha que o jogador não atuará na partida final? Eu acho que não. Acho que não. E o Vampeta, o que você pensa? Eu acho que não vai dar tempo não, Vanderlei. Eu já vivi até isso no Campeonato Brasileiro, com o Luizão, Corinthians e Atlético Mineiro em 99. O Luizão tomou o terceiro cartão amarelo. Dentro do campo a gente estava ganhando 2-0, a gente falou, Luizão, vai expulso para ver se vem com um recurso. Só que o Luizão não precisava arrancar a cabeça do Mancini, né? Ele deu uma cotovelada que foi pior do que a do Leonardo na Copa de 94. A gente falou, é para tomar o vermelho, não é para matar o cara. Então acho que não vai dar tempo não. E ele joga, o Wagner joga a final. O Fagner. Ele tem umas entradas. Ele tem umas entradas criminosas mesmo, uns carrinhos que é bravo. Mas pra você joga? Pra mim joga. E o Flávio? Flávio Prado, não é o coração, eu sei que... Não, ao contrário, eu espero que ele jogue. Eu acho que o tribunal não tem que se meter no que acontece dentro de campo. Também, depois vai dizer aquele negócio de esse negócio não. Aquele negócio lá não de 77, tem esse negócio, viu? O tribunal não tem que se meter. Se aí ele faz 2 gols na final, 1-0, 1-0. Não importa. Tribunal não pode se meter, vira coisa casuística. Eles vão resolver numa imagem, noutra não vão. O jogo que a televisão não mostra não tem julgamento, cria casuísmo. O tribunal tem que se meter naquilo que o juiz decidiu. Foi expulso? Vai para o tribunal. Não foi expulso, não tem que se meter. Então eu espero que não se intrometam indevidamente na decisão. O Fagner só não vai jogar final se ele tomar o terceiro cartão amarelo. Isso vai ser correto. Não gosto desse negócio de tribunal meter o bedelho onde não lhe cabe. Bom, eu discordo do Flávio, hein? O Flávio tem a opinião dele, eu respeito, mas eu discordo do Flávio. Eu acho que os recursos eletrônicos podem ser usados no campo disciplinar. O árbitro não é o senhor de todos os bens, nem de todos os males. Não dá para ver, não viu, a imagem mostra lá uma agressão, ela tem que ser punida por uma comissão disciplinar. Pode absolver até. Não teve intenção, tal, mas pode condenar. Eu acho que os jogadores têm que ter consciência de que o que escapa dos olhos do árbitro pode ser captado por uma câmera de televisão. Eles têm que saber que eles estão sendo vistos. Então eu concordo quando o tribunal age dessa maneira. Bruno Prado, queremos ouvi-lo. Eu acho que ele vai jogar. Você acha que joga? Se for punir talvez um jogo, aí ele ficaria fora, mas eu acho que ele joga. Joga. Sei, eu acho que os julgamentos às vezes, não só no tribunal esportivo, muitas vezes são políticos. Então acho que também depende muito do resultado do primeiro jogo. Por exemplo, se a Ponte ganha de 3-0 como ganhou do Palmeiras, aí eu acho que talvez seja punido. Se tiver aberto, eu acho que ele joga. Tá. Então pro Bruno vai ficar em função do primeiro jogo. Eu também acho muito isso. Só também acho muito isso. Com o que você falou, se a tecnologia não fosse utilizada, a gente teria uma grande injustiça naquele jogo Palmeiras
Palmeiras e Corinthians, em que o Gabriel foi expulso injustamente. Então, o recurso da televisão, o recurso da tecnologia, ela foi utilizada a favor do espetáculo. Eu não afasto a postura política que foi citada aqui pelo Bruno e citada pelo Flávio. Eu não afasto isso. Eu acho que pode ter picaretagem e trambicagem. Claro. A gente não pode assinar embaixo, não. Eu estou indo pelo lado da coisa certa. Eu acho que se pegou... Inclusive, a primeira conversa foi que só tinha chumbo para cima no Fagner, lembra? Só. Depois, a torcida do São Paulo começou a cobrar a diretoria do São Paulo, dizendo que ela é uma diretoria omissa e que ela não entrou na parada para punir o jogador do Corinthians. Mas ela preservou... Aí o Márcio já deu a informação, minutos depois, horas depois, dizendo o seguinte, né, Márcio? A diretoria de São Paulo disse que não quer meter o bico nessa colher. Sabe que o outro também tinha feito. Porque o Cueva também estava no rolo. Então aí os torcedores... Aliás, ele começou Isso. Aí os torcedores ele dá a primeira. Aí os torcedores do São Paulo tiraram o pé, não xingaram mais a diretoria, porque, bom, então é bom a gente ficar quieto, porque pode sobrar para o nosso jogador. Só que aí as imagens foram levadas ao tribunal. O tribunal, então vamos pegar os dois para conversar. Essa é a história. Fazendo o papel de advogado do diabo, uma reclamação por parte dos torcedores do Corinthians é que naquele caso em que o Vitor Hugo foi julgado pela cotovelada em cima do Pablo, o julgamento demorou 1 mês para acontecer. Mas era campeonato por pontos corridos, e o do Corinthians e esse julgamento do Fagner, né, ele vai acontecer em pouco mais de 1 semana, em 1 semana e 2 dias, então essa diferença está sendo contestada por alguns torcedores. Mas porque o tribunal ele gosta de luzes, de tela, de aparecer. Então ele precisa aparecer a hora que ele aparece. Eu acho que o tribunal está certo em decidir isso antes do final da competição. Claro. Ridículo que foi chamado aqui, inclusive, se fosse num país amigo, deram um cacete aqui, vários deram cacete, porque o tribunal falou que ia julgar dia 9. Agora que vai ser dia 2, vamos criticar? A gente fica incoerente. Nós demos um cacete aqui no tribunal, porque nós falamos depois. Quer dizer que não vai poder jogar no campeonato de 2018. Ironizamos, inclusive eu. Aí o tribunal recua e vai fazer dia 2. Dos males ou menor. Se vai ser julgamento político, nós vamos ver depois. Então nós vamos ver. Dependendo do resultado, como foi citado aqui, se não tem mais importância, pode suspender metade do time, que a coisa já foi pro brejo. Isso é uma outra conversa. Mas o fato, nesse instante, é que o julgamento do Fagner e do Cueva será no dia 2, na terça-feira, antes da partida final. Por enquanto é isso. Outra etapa, para aplausos ou vaias, nós vamos fazer na quarta-feira, dia 3. Eu acho que é isso, porque senão a gente vai cair nessa vala que o que nós falamos ontem, demos um cacete no tribunal, porque é pro dia 9, o cara vem pro dia 2, a gente vai continuar dando cacete. É complicado, né? Zé Manuel de Barros. Cabe recurso, Vanderlei? Eu não sei o trâmite legal. Sempre cabe. E o recurso pode ser aceito ou não pelo tribunal. Então o negócio é o seguinte, eu acho que ele vai ser punido nesse primeiro julgamento, Corinthians recorre e tal, aí esse recurso é julgado depois e vai pro jogo, desde que não receba o cartão amarelo lá. Essa questão do tribunal utilizar as imagens, eu até coloquei isso pro delegado ali quando ele esteve aqui, explicando logo após aquele jogo entre Corinthians e Palmeiras. O tribunal vai estar de olho e vai agir em qualquer jogo, pequeno, grande, porque tem que ser assim, né? Se vai estar de olho, ele falou, não, tem que ser provocado às vezes, né? Às vezes ele não vê tudo, mas um dirigente, alguém... Mas com as câmaras hoje, tudo... Mas alguém tem que provocar. Nesse caso aí, o São Paulo não provocou, falou, bom, é o tribunal que resolva, né? Mas alguém provocou, a Ponte Preta também veio a público, falou que achava que devia haver um julgamento, que deveria haver uma denúncia, que houve uma troca de agressões, de gentilezas no jogo, em outros tempos deixa no campo, o árbitro não viu, passou, já foi, mas eu acho que os tempos são outros agora, tá ficando difícil pro árbitro apitar o jogo sozinho, sem esse auxílio, vamos dizer, de imagens, e cabe também nesse aspecto aí, acho que ele vai ser punido sim, né? Senão nem seria denunciado, mas cabe recurso e de repente ele vai para a final aí, e o recurso e o julgamento final ocorre apenas após o final do Campeonato Paulista. Legal.
todo mundo falou sobre isso, né? E só para confirmar, é uma reunião extraordinária do Tribunal de Justiça Desportiva, a comissão disciplinar vai se reunir. No imprensa, lá do jeito que eles gostam. Luzes. Bem. Tudo bem. Eu e você já acompanhamos muitas. E já apagamos algumas luzes também para acabar logo a palhaçada. Quando os caras se esticaram demais. Mas, a comissão é mais rápido, porque são só 3. Aí um pé de vista. Eles gostam. São só 3. Aí faz discurso. Até que apareça alguém e diga ouçem. Se você aceitar, nós podemos ir lá. Se passar de 15 minutos, desligaremos as luzes. Eu não entro em federação nem confederação. Lado externo. Aí tudo bem. Cortar o cabo, tudo bem. Porque eu não entro. Eu entrava na época quando eu era aqui na Brigadeiro e no período enquanto, sabe, tinha um pouco. Depois, quando começou a ficar ruim, começou a me dar alergia, eu parei, deixei de ir. Aí não vou mais. Vamos fazer essa prova. Depois nós vamos ver se tem algum poste próximo. Isso nós vamos resolver. Sim.